Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre o rei Saul. Muito interessante a gente pontuar isso, que o povo queria um rei e Samuel foi à busca e Deus apontou Saul. Saul sofreu um pouco a rejeição do próprio profeta Samuel, na hora da escolha que ele não queria, e um pouco também do povo. A gente está falando um pouco, porque o povo, quando olha para redor e vinha também de uma história de uma centralidade, talvez no Egito, que ali, meu irmão, o faraó mandava até em quem respirava e quem não respirava. E quando entra um cara com medo, tímido, talvez não de grande expressão, em questões até de batalha. Família e pobre. para quem estuda um pouco e entende, até o seu próprio reinado, os 40 anos que ele reinou, ele deixava muito solto, ele não era um centralizador total. As tribos ainda tinham um certo poder, uma certa independência em fazer e executar as leis como eles queriam. É interessante a gente também levantar isso. Talvez ele não foi também um grande rei de início, não. Né? Nunca foi um grande rei. Que, na verdade, o povo ficou feliz porque era um rei, mas não era um rei que todo mundo esperava. Na verdade, né? Deus tinha escolhido Davi. Davi ainda era um mancebo, ainda não tinha idade ainda para reinar. Então daí a escolha de Saul, porque o rei que Deus escolheu, que ele falou, revelado a Samuel, segundo o coração de Deus, foi Davi. Mas aí Deus só cita isso depois da rejeição de Saul. Nesse momento, exatamente. Davi ainda não aparece. Primeiro, acontece essa questão, né? Ele está escondido na bagagem. Aí Deus tinha dado um direcionamento, né? E acontece exatamente aquilo que Deus... Só que tem um momento que Samuel fala assim, olha, depois você vai fazer o que tiver à mão. Ou seja, o que Deus estava falando ali? Vamos ver como se porta o rei quando ele não tem uma voz de Deus. E primeiro ele mandou, olha, vamos dar alguns direcionamentos. Mas vai chegar um momento, Saul, você vai fazer o que tiver à mão. Aí você vai até Gilgal e me espera 7 dias. Né? Naquele momento, Saul chegou ali, viu o exército dos inimigos se juntando, deu o 7º dia, né? E aí ele falou, viu o povo alvoroçado. Ali Deus estava testando, será que esse rei aguenta pressão? Exatamente. Porque um líder precisa aguentar pressão. E ele começou a ver o povo fazer pressão nele. E o povo foi ali. E os inimigos, e pressão externa dos inimigos e pressão do povo. Você não vai fazer nada? De repente ele põe a mão onde Deus não tinha mandado. Deus tinha colocado ele como rei, não como sacerdote. Aí quando ele oferece o holocausto, o sacrifício, chega Samuel. Não te mandei esperar? 7 dias termina meia-noite. E usa uma expressão interessante. O Samuel falou para ele, que loucura é essa que você fez? Sim. Isso é uma loucura que você está fazendo. Verdade. Porque... E o Saul usa uma expressão interessante. Ele fala assim, ó, levado pelas circunstâncias, eu ofereci sacrifício, coisa que ele não poderia fazer. E o Samuel fala para ele, olha, se hoje você tivesse esperado, se você não tivesse feito isso, hoje seria confirmado o teu reinado. E a partir dali acaba o reinado dele. Mas Agora, pastor, deixa eu só citar um detalhe interessante. Saul passou a ter essa característica de querer fazer as coisas usando um argumento plausível para ele. Né? Ele sempre tinha tentar, por exemplo, acontece nessa situação em Gilgal, quando Deus manda esperar, não, mas olha, levado pelas circunstâncias. Depois acontece lá quando Deus dá ordem a ele, olha, você vai lá, destrói os amalequitas, não deixa sobrar nada, não deixa perpetuar. Por quê? Não tinha nada de bom no meio dos amalequitas. Então Deus tem uma desculpa, espécie, animais, tudo, crianças. De repente, Deus revela a Samuel, olha, Saul não fez o que eu mandei. A Bíblia diz que Samuel ficou incomodado a noite inteira, Deus perturbando ele. Samuel levanta de madrugada, vai até Saul e falou, e aí, Saul, você fizeste o que o Senhor mandou? Fiz tudo o que o Senhor mandou. Então que mugido de boi, balido de ovelha é esse que eu escuto? Aí, rapidamente, Saul, não, mas isso é para sacrificar o Senhor. Exato. Não poderia deixar, nós pegamos do melhor que estava ali. Aí foi a hora que Samuel diz aquela célebre frase, Saul, obedecer é melhor do que sacrificar, porque o pecado da rebelião é como o da feitiçaria. E ele ainda diz assim, e o pecado da... Tem um nome que ele diz como se fosse da insistência, persistência, mas me falhou a palavra agora. Obstinação. E o pecado da obstinação é como da idolatria. Então, ou seja, ele está dizendo que nós, como filhos de Deus, como pessoas que têm o Senhor, podemos ser feiticeiros e idólatras. Quando somos obstinados dentro da força do nosso braço e quando somos rebeldes ao direcionamento do Senhor. Então nós falamos muito bravamente, né, contra os feiticeiros e idólatras, mas Deus ali deixou claro que ele coloca no mesmo nível a feitiçaria com a rebelião
e coloca no mesmo nível a idolatria com a obstinação. O que seria? Obstinação é eu estou obstinado a fazer isso, movido pelas circunstâncias, é necessário, não importa a voz de Deus. Isso, ainda que seja contrário à vontade de Deus. Eu vejo interessante ali a ordem de Deus sendo executada, porque Samuel, quando repreende Saul por não ter feito o que Deus mandou, o próprio Samuel faz o que Saul deveria ter feito e mata aquele rei, porque não poderia haver uma aliança com aquele rei ali. Como Jonathan, uma hora, ele faz o que Saul deveria fazer. Ele vai lá e vai contra os inimigos e Saul não faz. O próprio filho justamente. respeita o pai. E é interessante também fazer a vontade de Deus. Enquanto Saul obedecia a Deus, ele continuava rei. Ele começa a desobedecer a Deus, ele começa a perder o seu reinado. Veja que quando ele estava fiel a Deus, ele deu ordem para expulsar e matar as feiticeiras. Depois que ele desobedece a Deus, ele vai consultar uma feiticeira. Com uma feiticeira. Veja que ponto um homem que a primeira experiência dele com Deus, justamente. Ele ficou insano, na verdade, a primeira experiência dele com Deus foi de ficar cheio do Espírito Santo e profetizar no meio dos profetas. Ou seja, Deus falou assim, você não tem culpa, né, para poder dizer, você não tem desculpa para depois dizer que não me conhecia. É igual o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem gente que diz muito assim, não, é o não crente lá que passa, vê a igreja barulhenta e fala, ali aquilo é como do diabo. Não, eu não vejo isso como blasfêmia. Eu vejo como blasfêmia alguém que experimentou, que gozou, que viveu com o Espírito Santo e depois nega ele. Porque você não pode falar daquilo que você não conhece. Né? Exatamente. Então é isso. Então, blasfemou mesmo, de fato. A cegueira do homem. Saul se disfarçou para ir na feiticeira. Né? E ela não adivinha que é Saul. Ela é tão boa que não adivinha. Ele é tão feiticeira top, né? Não sabe que o cara realmente tem esse dom, quando eu chegar lá, ela já vai saber que sou eu. E detalhe, Samuel, um homem de Deus, vem de baixo. Vem de baixo, não é de Deus. Pastor, eu só sabia que tem muitos pastores que ainda acredita que é Samuel. Já basta quebrar esse princípio. Vem subindo. Né? E ela não diz que é Samuel, ela falou, vejo um ancião. Acabou, ou seja, a mentira entendendo Saul que era Samuel. Exatamente, ele entendeu. Normalmente nós vemos que tudo na Bíblia e que vem de outra baixo, coisa, uma feiticeira vai invocar o espírito de Samuel. É muita e Deus deixar o espírito de Samuel voltar para falar. Vai lá, Samuel. E de alguma forma, mas aquilo também que o Bispo falou no início, eu achei muito interessante olha, inicialmente, já que era para ter um rei, talvez a mente no projeto de Deus seria já Davi, talvez desde o início. Uma coisa que é uma coisa muito interessante, porque isso já é uma questão até histórica. E o povo de Israel já esperaria, talvez, de Jonathan, de uma linhagem hereditária de Esaú. Depois de Saul vai vir o seu filho, depois do filho isso. dele. Já na primeira quebra isso, que é muito interessante André, a gente ver isso. Era Davi mesmo, talvez depois de Saul, interessante o segundo rei de Israel, aceita isso. o segundo rei de Israel é o quarto filho de Saul. Esbocete é o rei que reinou 2 anos em Israel, antes de Davi. Mas antes dele chegar ao reino, Davi já tinha sido ungido rei. Davi foi ungido. Menino. Não. Menino. Então, tipo assim, ele já falou assim, ó, tá aqui, tá rei, tu quer fazer, mas meu rei já é esse aqui. É interessante isso. Eu já havia escolhido o rei. Porque se a pessoa reinar dentro de uma conjuntura dessa, onde Deus já escolheu outra pessoa dentro, é um negócio... Eu queria falar uma coisa sobre isso, André. Era ilegítimo, não tinha aprovação de Deus e a permissão de Deus. Foi um recurso humano ali. Por mais que ele tenha passado, na cabeça de Deus é o seguinte, eu já vou quebrar isso já de agora, porque já está errado. É uma coisa muito interessante, né? Você vê a quebra de hereditariedade no primeiro passo. A maior agonia de Saul foi quando ele descobriu isso. Mas a maior agonia de Saul foi quando descobriu isso. E aí começou quer matar Davi de qualquer maneira. Davi foge. Senão, a gente vai ver o seguinte, o aspecto do... A obstinação dele, né? Ele viu isso, aí entrou a obstinação. Eu acho que nessa história toda, eu acho que a gente não pode perder uma coisa importante. É o movimento que Deus vem fazendo desde o início com Israel. Historicamente falando e didaticamente falando. Deus liberta o povo de Israel do Egito, do cativeiro do Egito, através da vida de um homem, como a gente começou falando aqui. Só que, em todo tempo, Deus deixa isso claro, de forma didática, que é Deus quem está libertando, utilizando-se da vida de um homem. E ele vem nesse período todo, didaticamente, reforçando essa ideia. Né? Você vê que, em todo tempo, por exemplo, quando se questiona a autoridade
exclusiva de Moisés, né? Que Deus levantou Moisés. Deus vai lá e abre o chão, e os outros que se levantaram como se tivesse a mesma autoridade de Moisés vão lá e são engolidos pelo chão que se abriu. E Deus o tempo todo dizendo, não, quem governa sou eu. Eu estou usando o cara, mas quem está governando sou eu. Lá você vai ver nos Juízes, por exemplo, Gideão, que Deus está falando, olha, quem dá a vitória não é a quantidade do exército, sou eu que dou a vitória. Né? E todo tempo essa didática vai acontecendo. E aí quando você chega nesse paradigma de transição, que é um modelo que soberanamente estabelecido por Deus, vai se estabelecer a monarquia em Israel, a Bíblia aponta, como o pastor falou daquela vez, eu tentei falar, mas a gente entrou em outros assuntos, a Bíblia aponta claramente, assim, para além das nossas leituras históricas e circunstanciais que a gente está fazendo aqui hoje, a Bíblia aponta que Deus falou que foi rejeitado. Deus falando, eu fui rejeitado, é um fato. A Bíblia aponta essa rejeição, isso é indiscutível. Então, para além de todos os motivos circunstanciais, Deus foi rejeitado pelo seu povo. Aí a gente pode dizer o que quiser. Por que ele achou que foi rejeitado? Mas não achou, ele sabe, ele foi rejeitado. Ele conhece o coração dos homens e sabe que foi rejeitado. Então, tanto é que aí, vou deixar o pastor voltar, o exemplo que o senhor citou, mesmo no governo tecnicamente teocrático, continua Juízes, o povo estava rejeitando de certa forma. Exato. A rejeição já tinha ocorrido muito tempo. Estava crescente, era algo crescente. Já vem acontecendo. Cerca de 400 anos de rejeição. Quer ver no deserto, Deus fazendo sinais e maravilhas, um pouquinho que Moisés fica lá com Deus, já cria um bezerro? Mas curiosamente, André, nesse contexto, né? Curiosamente, Deus aponta Saul para ser o rei, primeiro rei. Sim. Certo? Curiosamente. Mas fala uma coisa importante, colaborando com um detalhe importante. Ele falou assim, olha, vocês querem o rei? Agora tem o seguinte, saibam vocês, Deus falando, que ele vai trazer impostos sobre vocês, a terra de vocês vai pertencer a ele e as mulheres de vocês vão trabalhar para ele. Exato. Ou seja, o que já demonstra... Você não pertence mais nada. Vocês estão preparados para isso? Mas a gente quer assim mesmo. O que já demonstra essa intenção didática de Deus com Israel. Saul, didaticamente de forma didática de Deus para Israel, ele está querendo dizer o seguinte, sou eu que governo. Entende? E é melhor ser governado por mim. Veja o exemplo de um homem que sobre ele não haverá, né, de forma que vai sim ser uma figura emblemática do governo do homem e não de Deus. Perfeito. Entende? E aí Saul se torna essa figura emblemática, né? Um cara de figura, é claro, ele se coloca de forma humilde, mas ele era um cara boa que aparência, a Bíblia diz que ele tinha boa aparência, boa estatura, ele era alto, se mais destacava alto que entre todos. os outros, mais alto que todos era os outros. considerado gigante. Provavelmente esse era o foco, e era um porque o camarada interior bonitão. dele era péssimo. Exato. E ele era um bonitão. Agora, interessante também é o seguinte, é que lá na frente, quando Davi teve a oportunidade de matá-lo, e Davi mostra para ele olha para Davi e diz assim, tu serás um grande rei em Israel. Em contrapartida é Davi, cara, que é um cara que Deus escolheu, entende? Então, o que Deus está falando para Israel, na história de Saul e de Davi, é melhor a minha escolha do que a de vocês, é melhor o meu governo do que o de vocês. E não tem tanto a ver... dar certo a coisa, se estabelecer um bom governo, não tem tanto a ver com o que está externo, com o que é aparente, com o que parece ser correto, mas tem a ver com aquilo que eu aponto. Vamos para o rápido bloco, estourou esse aqui também. Estamos estourando todos os blocos agora. Você tá indo mal, mas dá vai embora. vontade de falar muito sobre isso. Mas é bom. Mas vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do programa de Reis de Israel de hoje. Fica com a gente, não sai daí, a gente volta já já.